relato, vamos a mais um Refletindo com GRP. Não julgue o livro pela capa, o bom perfume pelo frasco, a melhor flor pela beleza e as pessoas pela aparência. Embalagem não é conteúdo. Atitudes falam mais e melhor que palavras. O grande homem se mede na forma de pensar e agir. Algumas ações podem parecer tolas agora, mas quem dará o aval será o tempo. Hoje teremos um relato impressionante, aonde a nossa escrita teve um livramento ferronho na vida dela e ao mesmo tempo conheceu seu pai biológico. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Antônia Souza. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 1987, na época da quaresma, no interior de Alagoas. Na época do relato, eu era uma criança ainda. Minha avó foi morar na minha casa e essa foi minha salvação. Pois dos 7 anos aos 8 anos de idade, eu sofri abusos sexuais do meu padrasto. E durante esses 2 anos, minha vida foi um verdadeiro inferno. Minha mãe sabia de tudo. No entanto, fechava os olhos para tudo aquilo. Aquele monstro não me penetrava com o seu órgão genital grotesco e nojento, mas abusava de mim de outras maneiras. Pois usava o dedo e passava a mão no meu corpo, enquanto segurava uma arma, dizendo para mim que se eu gritasse ou contasse para alguém, ele me mataria. Eu era uma criança, GRP, não sabia o que estava acontecendo comigo, mas eu sabia que eu não queria aquilo. Eu implorava para que ele não fizesse isso comigo. E toda vez que eu implorava, meu Deus, o negócio ficava bizarro, pois ele me batia descontroladamente. E a minha mãe, minha mãe, a pessoa que deveria me acudir, me proteger, lutar por mim, simplesmente dizia para mim: fique quieta, menina, ele só está se excitando para depois me usar. Meu Deus, GRP, eu tenho vergonha de contar isso aqui para você e seus inscritos. Pois como uma mãe pode fazer isso com a própria filha? Pai eterno, eu não consigo entender. Foi aí que a minha avó materna foi morar na nossa casa, pois o meu avô tinha falecido. E graças a Deus, com a minha avó ali, os abusos cessaram. Meu padrasto não gostou da história da minha avó ter ido morar em casa e dizia que na casa era ele que mandava, pois ele sustentava minha mãe e queria proibir a minha avózinha de dormir comigo no quarto. Segundo ele, a minha avó teria que dormir em outro quarto e tinha que me deixar sozinha ali no meu quarto. Mas a minha avó, muito esperta, desconfiou dessa atitude do dito cujo e disse para ele que dormiria comigo sim e que ele não mandava nela. E era bom ele a respeitar. O cabra safado ficou caladinho, GRP, colocou o rabo por entre as pernas e não tocou mais no assunto. Um certo dia, que a minha mãe saiu de casa com o meu padrasmonstro, era assim que eu chamava ele, GRP, a mistura de padrasto com monstro. Minha vozinha disse para mim: agora que estamos sozinhas, vamos conversar. Então ela perguntou para mim se o meu padrasto tinha feito algo comigo. Quando ela me fez essa pergunta, eu fiquei com medo, pois eu lembrei das ameaças daquele desgraçado. Ele deixou bem claro que me mataria se eu falasse algo para alguém. Então, GRP, a minha avó, vendo que eu estava com medo, disse para mim: eu não vou contar para ele que você me contou, minha filha. Você precisa confiar em mim totalmente. Antônia, eu sou sua avó. Eu vou te proteger, vou te ajudar. Por favor, me diga a verdade, princesinha. Foi aí que eu desabei e contei em detalhes para minha avó o que o desgraçado meu padrasmonstro fazia comigo. Minha avó, quando ouviu tudo, começou a passar mal. Eu corri, peguei um copo de água para ela bebeu e quando ela se acalmou, ela disse para mim: eu vou conversar com o Tadeu
e vamos dar um jeito nisso. Sua mãe fez isso com você? Meu Deus, eu criei um monstro. Eu não criei um ser humano. De hoje em diante, não tenho mais filha. Deixei ela ficar nessa casa com você porque vocês não tinham aonde ficar. Agora ela me faz isso. JP, aqui preciso dar algumas explicações a vocês. Minha avó tinha duas casas. A que minha mãe morava, que antes era uma casa que meus avós alugavam para ter um dinheirinho a mais, e a casa que a minha avó morava com meu avô. Então minha avó vendeu a casa dela, já que, como eu disse, o meu avô faleceu, e foi morar com a gente na nossa casa. Só que, GRP, a verdade era uma só. A casa ao qual morávamos era da minha avó. Voltando ao relato, eu perguntei para minha avó quem era esse tal de Tadeu. E ela só me disse: um dia você saberá, minha filha. Por enquanto, a única coisa que você tem que saber é que o Tadeu vai te salvar. Está na hora dele fazer algo por você. É obrigação dele. Aliás, ou ele faz ou eu faço. Eu fiquei com medo, GRP. Eu nunca vi a minha avó daquela maneira. Ela estava furiosa, totalmente fora de si. Então ela continuou a me dizer: amanhã cedo você vai sair comigo. Não se preocupe, eu me viro com a sua mãe. Eu simplesmente concordei com a minha avó, GRP. E quando a minha mãe e o meu padrasto chegaram em casa de madrugada, adivinha qual foi a primeira coisa que ele fez ao entrar em casa, hein? Ele decidiu entrar sorrateiramente no meu quarto, aonde eu e minha avó estávamos dormindo. O quarto não tinha porta, tinha só uma cortina. Éramos pobres e a minha avó pretendia fazer reformas na casa, mas primeiro ela disse que tinha que resolver um grande problema. Foi exatamente essas palavras que ela me disse, GRP, sobre a reforma da casa. Quando eu vi aquele monstro entrando no quarto, eu me desesperei. Apertei a mão da minha vozinha, pois pensei que ela estivesse dormindo. Eu estava deitada na cama com a minha vozinha. Só que a minha avó não estava dormindo não, GRP. E quando o desgraçado começou a se aproximar da cama, ela logo disse para ele em alto e bom som: você quer alguma coisa aqui, Bezerra? Meu padrasto levou um susto daqueles, deu até um salto para trás e disse para minha vozinha: não, eu só vim ver se vocês estavam bem. E dizendo isso, ele saiu do quarto. Minha avó então disse bem baixinho para mim: durma, minha filha, eu estou atenta aqui, fique tranquila. Pela manhã, a minha avó decidiu conversar com a minha mãe e ela falou: eu vou sair para ir na casa de uma amiga minha e vou levar a minha neta comigo. O meu padrasto queria que eu ficasse em casa, mas a minha avó, ao ouvir isso, ficou com sangue nos olhos, GRP, e gritou: minha neta vai comigo! Aí ela pegou na minha mão e foi me arrastando para fora. Eu me lembro que naquele dia andamos muito a pé e entramos na mata. Eu nunca tinha ido naquele local. Aliás, se você me perguntar como chegar nesse lugar nos dias atuais, eu não sei explicar. Eu não consegui gravar na minha mente, eu só me lembro que chegamos em uma casa de tapera, no meio do nada. E a minha avó falou para mim: fica aqui, minha filha, eu vou ali falar com o Tadeu. Então minha avó se aproximou da casa e gritou: Tadeu, você tá por aí? Para o meu espanto, um homem saiu de dentro da casa. Esse homem era preto, com os olhos azuis, e era um homem muito bonito, GRP. E esse homem, ao ver a minha avó ali, foi logo dizendo: Dona Margarida, tudo bem com a senhora? Em que posso ajudá-la? Então, ele me viu. Eu estava a uma distância da casa dele e aí ele exclamou: essa é a menina Antônia? Minha avó disse para o tal homem: sim, Tadeu, é ela mesmo. E se eu estou aqui, é porque o assunto é sério. Podemos conversar? Então o tal Tadeu pegou um banco de madeira, colocou esse banco debaixo de uma árvore que tinha ali ao lado da casa de tapera. Aí ele pegou água fresca e bananas maçã e disse para mim: sente-se aqui, Antônia. Tome água fresca e coma umas bananas. Eu vou conversar um pouquinho com a sua avó. Eu senti um bom sentimento por aquele homem, GRP. Eu nem sabia por quê. Eu fiquei parada, olhei para minha avó, pois eu não costumava comer coisas sem o consentimento dela ou da minha mãe. Então minha avó, sorrindo, disse para mim: vá, minha filha, obedeça, sacie sua sede e sua fome. Andamos bastante. Então me sentei no banco e me lembro que foi tão gostoso sentar ali na sombra daquela árvore, bebendo aquela água fresca e comendo aquelas bananas maçãs. Minha avó entrou para dentro da casa com o tal Tadeu.
E após eles conversarem um pouco, vi pedaços de uma cadeira voando pela janela. E o tal Tadeu começou a gritar: Mas que inferno! Será que eu não tenho paz? Como aquela maldita permitiu que isso acontecesse com a menina? Eu vou matar esse desgraçado, vou picar ele ainda vivo, para que ele sinta muita dor. E nunca mais faça isso com ninguém. Minha avó pediu para que o Tadeu mantesse a calma, ou ele iria me assustar. Quando a minha avó disse isso para o Tadeu, ele foi se acalmando. E aí ele conversou um pouco com a minha avó e depois disse para ela: Posso falar com ela um pouco? Foi aí que a minha avó e ele saíram para fora. E o Tadeu se aproximou de mim e disse: Antônia, você não me conhece e talvez você possa ter medo de mim. Eu comecei a rir e falei: Não, senhor, o senhor me parece uma pessoa boa. Eu nem sei explicar porque que eu falei aquilo, mas eu falei e era o que realmente eu estava sentindo. Então o Tadeu continuou a me dizer: Antônio, eu sinto muito. Sua avó me contou o que aconteceu com você. Saiba que ninguém merece passar por isso. Eu prometo a você que eu vou agir. Nunca mais você vai passar por isso novamente. Ah, se você soubesse o quanto isso me dói. E aí ele me abraçou, GRP. Ele estava chorando em silêncio, pois lágrimas caíram do rosto dele. Eu não sabia o que fazer, o que falar, mas senti um amor fraterno naquele abraço. Após ele me abraçar, ele ficou sério. E aí ele disse para minha vozinha: Leve a menina, eu agirei amanhã. Vamos fazer como combinamos. Minha avó se despediu do tal Tadeu, que por sua vez me deu outro abraço e fomos embora. Eu perguntei para minha avó quem era aquele homem e ela me disse que um dia eu iria saber. Mas ainda não era a hora. Ela pediu para que eu não contasse nada para minha mãe sobre aonde tínhamos ido. Eu não podia mencionar o nome do Tadeu. E eu tinha que ficar de boca fechada. Quando chegamos em casa, minha mãe queria saber como tinha sido a nossa saída. E a minha avó disse para ela: Foi sensacional. Nos divertimos muito. Meu padrasto olhava para mim com um olhar de ódio, o mesmo olhar que ele dirigia à minha avó. As horas foram passando, a noite chegou, o dia raiou e quando a noite chegou novamente, minha vida definitivamente mudou. Durante a madrugada, ouvimos 3 batidas na porta da sala. Minha casa não tinha muros de RP, então a pessoa que batesse na nossa porta tinha acesso direto à casa. Como meu padrasto e minha mãe tinham chegado da gandaia não fazia muito tempo e estavam um pouco alcoolizados, ele não quis saber de atender a porta. Mandou minha mãe atender, que se recusou aí também. Então minha avó levantou e falou para os dois que ela mesma ia atender a porta. Minha avó levantou da cama, eu fui atrás dela. Minha avó olhou pela janela e eu também olhei. E aí, minha amiga GRP, eu vi um ser de outro mundo. Aquilo tinha pelos pretos, olhos amarelos, um amarelo lindo e brilhante. Tinha cara de gente, mas apesar de ter cara de gente, aquilo era, sem dúvidas nenhuma, um cão. Tinha orelhas pontiagudas, dentes enormes, babava muito, era extremamente forte e eu fiquei paralisada. Aquilo dava muito medo. Minha avó disse para mim: Mantenha calma, minha filha. Aí ela falou no meu ouvido: Esse é o Tadeu, ele vira bicho. Ele é um lobisomem, vai dar um jeito no seu padrasto e na sua mãe. Ela me disse isso bem baixinho, GRP. E aí ela falou em alto bom som pro meu padrasto: Ô Bezerra, visita para você. Tem um cabra aqui te chamando. Meu padrasto levantou e quando ele olhou pela janela, ele quase teve um infarto e foi logo falando: Que merda é essa? Foi a primeira vez que eu vi medo nos olhos daquele monstro. Então, inexplicavelmente, minha avó abriu a porta da sala e falou para aquele ser que estava lá fora: Pode entrar, fica à vontade. Meu padrasto correu, gritando, dizendo que a minha avó era uma louca, entre outras palavras impróprias para serem mencionadas aqui. Ele correu feito um doido em direção à porta da cozinha, abriu a porta da cozinha e correu para o matagal. E o lobisomem não entrou dentro da minha casa, GRP. Deu a volta na casa e parecia até que ele sabia que essa seria a atitude do meu padrasto. A minha mãe, que também levantara da cama, entrou em pânico total ao ver aquele bicho e gritou para minha avó: Mãe, o que a senhora fez? O Tadeu vai matar o meu marido. Então a minha avó segurou minha mãe pelos cabelos e falou: Você não é mais minha filha.
Eu não sou mais sua mãe. Você é um monstro que eu coloquei no mundo. Eu sei bem o que você fez com a Antônia. E dizendo isso, minha avó desceu o sarrafo na minha mãe, GRP, e disse para ela: pega suas coisas agora, as coisas do seu macho também, e some daqui. Para onde você vai, eu não sei. Se o Tadeu vai dar cabo de você, não sei. E também não quero saber. A única coisa que eu quero é que você nunca mais volte aqui, ou eu mesmo mato você. Minha mãe, desesperada, saiu correndo, pegou as coisas dela e do meu padrasto-monstro, colocou em lençóis, amarrou tudo e saiu de casa, arrastando os lençóis, Deus sabe lá para onde. Eu, nervosa, desatei a chorar. E a minha avó disse para mim: minha filha, fica calma. Tem males que têm que ser exterminados. Esse seu padrasto é um deles. E a sua mãe, essa merecia morrer também. Sim, ela é minha filha. E eu a amo. A criei para ser uma mulher decente, mas ela escolheu o caminho do mal. E se ela tem coragem de fazer isso com você, que é filha dela, também tenho coragem de mandá-la embora. Pois ela é minha filha. Minha avó me abraçou e sentamos ali no chão e ficamos ali abraçadas até amanhecer o dia, GRP. E quando o dia amanheceu, percebi que eu tinha adormecido nos braços da minha avózinha. Minha avó disse para mim: agora vamos escrever uma nova página na sua vida. E de hoje em diante você será feliz. Eu não perguntei mais nada sobre o Tadeu. Percebi que a minha avó não queria falar sobre o assunto. Minha mãe e meu padrasto-monstro desapareceram. O seu Tadeu ficou sumido também, até que eu completei 15 anos. E aí recebi a visita do seu Tadeu na minha casa. A minha avó se sentou com ele na frente da nossa casa e depois pediu para que eu me sentasse com eles também. Então, eles me contaram que o meu pai não tinha morrido como a minha mãe me contara. E a minha avó revelou que meu pai era o seu Tadeu. Explicar a alegria que eu senti ao saber que eu tinha um pai e que esse pai me defendeu daquele monstro, GRP. Vocês, seus inscritos, não fazem ideia do que foi esse sentimento. Sabe, na hora eu pensei: e daí que ele vira bicho? Ele é meu pai. Só quem cresceu sem um pai vai entender o que eu senti ao saber que eu tinha um pai. Então ele me explicou que eles tinham dúvidas se eu me transformaria na fera também. Mas isso não aconteceu, pois segundo meu pai, isso aconteceria durante a minha adolescência, assim que eu me tornasse mocinha e meus hormônios estivessem à flor da pele. Segundo meu pai, com certeza meu DNA humano era maior do que o meu DNA canídeo. Meu pai me disse que, para mim me transformar em uma fêmea do lobisomem, eu teria que ter a parcela de DNA canídeo maior que a parcela de DNA humana da minha mãe. Segundo ele, minha mãe e meus avós sabiam que ele virava bicho e a minha avó tinha feito um acordo com ele e com a minha mãe. Nesse acordo, ele se afastaria de mim, pois ele não queria essa vida tumultuada dele para mim. E um dia, quando eu tivesse uma certa idade, ele se reaproximaria de mim novamente, pois talvez ocorreria a minha transformação e eu iria precisar de ajuda. A única maneira dele se aproximar de mim antes do prazo combinado seria se eu estivesse em perigo. Quando a minha avó percebeu que eu estava em perigo, ela foi atrás do meu pai. Eu nunca vou à casa do meu pai, GRP, é sempre ele que vem à minha casa. Aliás, depois que ele me revelou a verdade, ele passou a me visitar sempre que possível. Eu passei a ter a companhia dele. Ele não me disse o que fez com meu padrasto-monstro. E disse que minha mãe, ele não perseguiu não, a pedido da minha avó. Afinal, segundo a minha vozinha me falou, a minha mãe era um monstro sim, mas ainda era filha dela. Demorei para assimilar que aquele bicho tenebroso que eu vira naquela noite era o meu pai. Com o tempo, as visitas do meu pai foram diminuindo, pois ele viaja muito. E é assim até hoje. Eu sou casada nos dias atuais. Minha avó ainda é viva, está bem velhinha, mas está totalmente lúcida, graças a Deus. Mora comigo e com meu marido. Aliás, meu marido não sabe que meu pai vira bicho, GRP, eu nunca contei isso para ele. Ele não tem estudos e não gosta das redes sociais. Nem celular ele tem. Tenho filhos e sou grata a Deus por ter um pai maravilhoso, que pode ser um pouco diferente dos demais pais comuns, mas é o melhor pai do mundo. Ele viaja muito e toda vez que chega de viagem, chega com muitos presentes, lembrancinhas das cidades que ele passa. Eu amo e o admiro e sou grata a Deus, a minha vozinha e a meu pai, que me ajudaram a me livrar de um grande tormento. Não vou dar a minha localização.
ou mais detalhes da minha família. Eu acho que o principal eu contei no relato. Nem todos os canídeos são do mal, GRP. Meu pai é um canídeo do bem. Não faz mal a ninguém, a não ser que seja necessário, como foi no meu caso. A quaresma, para muitos, é um tempo ruim. Já para mim, quaresma foi a época ao qual eu me livrei do monstro que me atormentava, no caso, meu padrasto-monstro, e conheci meu paizinho que me salvou. A vida é dura, GRP, ela não é fácil não, mas no final Deus age e não nos abandona. Gratidão a você por narrar meu relato, gratidão pelo sigilo. Eu não quero colocar a vida do meu pai em risco. Sou grata a você também pelo acolhimento. Você chegou a ficar sem almoço para poder conversar comigo e com a minha vozinha através da webcam. Sua vida é muito corrida devido ao seu serviço com a van, GRP. Meu pai não quis conversar com você na webcam. Ele disse para mim que não confia em seres humanos desconhecidos. Você gentilmente entendeu. E foi um prazer conhecer você na webcam. Abraços a você, a todos os seus inscritos e inscritas maravilhosos. Fiquem com Deus. Antônia Souza. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha inscrita Antônia Souza, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, minha amiga querida, treva beijos. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora pra Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa e eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixe o curtir like, compartilhe os vídeos e dê uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês, caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial em vocês, Mistérios da Escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela: ô Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu Vou Ser os Mistérios da Escuridão da GRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desde já a vocês, gratidão. Treva salve especial para eles, os membros do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Edu Gomes, Ivete Fagundes, Marcos Souza, Fernando Aparecido da Silva. Treva salve também para Isabel Valdir, Noemi Pasturiza, Juliano Antonini da Silva, Santo Cris, Osmael Alves, Ulisses Vieira de Melo, Andréia Lima, Vandiva Lima de Almeida, Eliette Soares, Rafael Souza, Cássia Marina, Maria do Socorro Silva, Sandro Ragno, Rita Borges, Coisas da Roça e do Campo. Bora dar uma força no canal da minha amiga Ruth, pessoal. Do Céu Pinheiro, Hermília Eustáquio da Silva, Márcia Salles, Carlinha Diva do Paraná, Newton Franzon, Keliane Ergues Santos, Ana Zoraide, Elizabeth Mino, Sandra Regina de Oliveira, Meirinha Sena, Ailton Caminho,
Sheila Fallon, Carmen Gandolfi, Maria Joana de Paula. O grupo da anarquia bruxística Irmãos Metralha Místico. Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão. Cláudia Montoro, suas lindas filhas Lei Rafa. Rodrigo Souza, meu amigo Pleide. Karina Estrelinha. Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Diva do Milk Cake. Elias André e seu filho lindo Elis André. Tamires Rodrigues, seus filhos lindos Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme. Rose Rodrigues, seus filhos lindos Rebeca Vitória e Tauã. Fernando Alves Xavier e sua linda filha Gabi Xavier. Lucimari Silva da Bahia. Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, da Margarida. Jaqueline Majesques de Curitiba, Paraná. Do Céu Cândido, seu filho lindo Gabriel. Felipe Daniel Carvalho. Letícia Carvalho, sua linda sobrinha Brenda. Cici das Estrelas, seus filhos lindos. Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O hash Treva Salve é simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente eu vou mandar um Restreva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.